O tema promete. 3 horas da manhã. Quem acorda 3 horas da manhã? E hoje vocês vão analisar junto comigo cada uma dessas situações e vão ver o que acontece com vocês. Aí depois a gente vai debater juntos, tá? Então vamos lá. Eu vi muita coisa e eu sempre ouvi muito falar desse horário das 3 da manhã, né? Eu ouvi muito falar que era o horário de Maria, né? Porque é o horário às 3 horas da manhã e da tarde, é o horário de Maria. Ou então é o horário do demônio, né? É a hora que abrem as portas das almas para que as almas, né, de quem já partiu venha se comunicar com a gente. E muitas outras coisas, né? Que seres de luz vêm falar com a gente, ou informações. Enfim, antes da gente achar que o Vingador lá da Caverna do Dragão, sabe? Vocês lembram dele? Ai, entreguei a idade. Lembra do Vingador da Caverna do Dragão? Antes que ele apareça na nossa madrugada, existem outros fatores, né? Alguns fatores que não são espirituais. Não estou dizendo que não possa acontecer. Mas antes disso, a gente precisa passar um crivo para dar uma olhada aí, o que está acontecendo. E aí, a primeira coisa que vem à mente é a questão da fisiologia. Todo mundo que passa em atendimento comigo, que fica falando que acorda de madrugada, eu falo, peraí um pouco, vamos avaliar esse sono, como é que tá? Né? Então, a primeira coisa que a gente lembra é que na madrugada nós vamos ter um momento de desintoxicação do corpo. É justamente o horário que o corpo desacelera para que ele possa fazer aí todas as limpezas, né, de todos os órgãos. E aí, cada hora da madrugada, de acordo com a medicina tradicional chinesa, é um horário de um órgão para fazer essa limpeza, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, das 11 da noite a 1 da manhã, a vesícula. Da 1 da manhã às 3 da manhã, o fígado. Das 3 da manhã às 5, o pulmão. Pode observar, gente, 3 horas da manhã, entre 3 e 5, isso a gente está considerando uma pessoa que está indo dormir 10, 11 horas da noite, tá bom? 3, 5 horas da manhã é o horário mais frio da noite. E geralmente a gente pode acordar esse horário por conta do pulmão, principalmente quem tem rinite alérgica, quem tem algum problema de sinusite. E o horário das 3 às 5 da manhã, geralmente é o horário mais geladinho da noite, onde cai a temperatura. E quem dorme com ventilador, ar-condicionado, ou cai a coberta do corpo, o corpo se resfria. E é justamente ali o pulmão que vai responder, que é toda a parte respiratória. E como ele fica sensível, a tendência é que a gente acorde. Então a gente acordou por conta do frio, né? E principalmente quem tem então problema de rinite alérgica, sinusite. Pode ver quem tem criança que tem esse tipo de problema, é o horário que eles vão acordar, justamente esse horário que é o horário mais frio. Então, assim, é deixar o ambiente bem aquecido. E das 5 às 7 da manhã é o horário da desintoxicação do intestino grosso. Aí não tem muitas pessoas que falam assim, 7 horas é o horário da alegria, porque a pessoa vai lá e consegue evacuar, fazer suas fezes toda feliz, e aí ela vai trabalhar feliz e contente. Eu não sei com vocês, mas depois que eu comecei a fazer esse trabalho aqui, eu comecei a observar aqui em casa, a minha gatinha, a Cleo, ela vai na areinha dela fazer as fezes, depois ela sai saltitante. Aí eu falei, gente, olha só, não é mesmo que é o horário da alegria, né? Depois que ela vai lá, ela fez, por isso que se fala quando uma pessoa tá nervosa, que ela tá enfesada, né? Então, olha lá, tá? O intestino não tá funcionando direitinho. Às vezes a gente pensa que é tanta coisa e é só uma questão de hábito alimentar ali, regularizar tudo bonitinho e a pessoa volta a ser feliz. Ai, gente, que legal, né? Fiquei tão feliz quando eu vi minha gatinha pulando saltitante. Falei, olha, funciona mesmo, né? Esse negócio da alegria. E aí, gente, então a gente tem esses horários, né? A questão do pulmão, que é o horário das 3 da manhã, que eu acho que é o horário crítico, pode ser um fator de você estar acordando. Outra coisa, o consumo de líquido antes de se deitar.
Isso é uma coisa que eu falo bastante, né? Porque eu sempre sugiro para alguém tomar um chazinho antes de dormir. Quem tem pesadelo, para tomar erva cidreira, né? Para quem tá muito nervoso, uma camomila, uma melissa. Então, assim, a gente vai observando todos os comportamentos e observando qual é o melhor chá para a pessoa consumir. Só que ela não pode consumir e já ir se deitar. Porque senão o que vai acontecer? Ela vai acordar de madrugada para poder fazer xixi, porque a bexiga vai estar cheia. Então, qual a minha sugestão? Vai tomar um chazinho 1 hora antes de se deitar. A hora que você for se deitar, então você vai no banheiro para poder já liberar tudo aquilo e não deixar a sua bexiga cheia para não acordar de madrugada. Então, viu? Mais uma questão aí fisiológica importante para a gente observar. E também alimentação, né, gente? Se a gente come uma alimentação muito pesada, às vezes fica tão difícil a digestão que a gente também não consegue dormir direito, né? Por isso, comer um pouquinho mais, uma alimentaçãozinha mais leve à noite. E aí tem uma questão muito interessante, a questão da liberação do cortisol. A gente já viu que tem mais de 80% da população ansiosa e estressada. Nossa, deve ter muita gente estressada, né? O que acontece quando a gente tem altos níveis de estresse? A gente começa a liberar o cortisol. O cortisol, ele vem no momento que a gente acorda, ele é liberado para que a gente fique ativo, né, em movimento durante o dia. Só que quando a gente também tem um momento de medo, de atenção, que a gente precisa trabalhar rápido, ele é liberado também, uma tensão, ele é liberado para a gente agir rápido em cima disso. Acontece que hoje em dia a gente está tendo esses estímulos o dia todo. Então a gente começa a ter liberação do cortisol um em cima do outro e não está dando nem tempo do corpo relaxar e já está vindo uma outra fonte de, outra forma de vir o cortisol de novo em cima de nós. E ali vai passando. O que acontece? Cortisol em cima de cortisol não dá tempo do corpo relaxar. Quando a gente vai dormir, é para ser liberada a melatonina, né? Quem vai agir é a melatonina. E ela se contrapõe ao cortisol. Quando a gente está muito tenso, esse cortisol começa a ser liberado fora de hora. E ele vai começar a liberar à noite, que não é o horário adequado dele. E aí ele vai inibir a melatonina, a pessoa não dorme, porque ela vai continuar ativa. E aí você fala, mas é porque meus pensamentos estão acelerados. Claro que estão, né? Uma coisa vincula a outra, né? O estresse, as preocupações vão acelerando e liberando mais cortisol. E aí a coisa não flui. Então a gente também vai ficar acordando durante a noite. Então, existe também uma doença muito falada atualmente, que é a fadiga adrenal. A fadiga adrenal é uma glândulazinha que fica em cima dos rins, né? Tem uma de cada lado do rim, que antigamente eram as suprarrenais e hoje em dia é chamada de adrenal. Essa adrenal é a responsável por essa questão toda do cortisol. E o que acontece? Ela começa a liberar tanto cortisol, que ela começa a ficar cansada, né? A fadiga, e ela não consegue mais atuar de maneira mais equilibrada. E aí é uma doença muito importante para a gente também observar, caso alguém esteja sofrendo com ela. Então, nesse caso aqui, eu sugiro que, se você está acordando aí muitas vezes à noite por conta dessa tensão, né? E tem gente que até compra melatonina para tomar e não funciona, porque o excesso do cortisol é tão grande que nem tomando a melatonina funciona. Então, é legal a gente passar por um médico, fazer um exame aí mais aprofundado, tá bom? Tá, Vivi. Funções fisiológicas, ok? Então, se a gente pode ter tido aí a questão das desintoxicações naturais, pode ter sido a questão de um líquido em excesso antes de dormir, e pode ter sido aí a questão do estresse com essa liberação do cortisol em excesso no nosso corpo, tá? Outra coisa, o nosso sono reparador. As nossas primeiras 4 horas de sono, elas são aquele sono bem profundo, sabe? Aquele que você vai e vai ter o sono reparador. Depois dessas 4 horas, nós vamos ter mais 2 ou mais picos de menos tempo. Esses outros 2 picos, eles são mais leves.
Para a passagem desse sono profundo para essa primeira etapa mais leve, às vezes a gente fica num sono muito sutil, muito levinho. O que acontece? A gente pode despertar nessa passagem, né? As pessoas mais sensíveis ou que não estão conseguindo tanto ter aquele sono profundo, elas acabam acordando entre esses dois estágios. E nesses estágios, depois, né, desses de 4 horas, é que começam a acontecer os sonhos, né? Porque ele é mais leve e aí a gente começa a ter a limpeza mental. A gente estava falando da limpeza física, agora a gente começa a ter a limpeza mental, porque o corpo começa a processar tudo que a gente pensou durante o dia e ali ele começa a separar o que ele vai mandar para a lixeira e o que ele vai mandar para nossa memória de curto, de longo prazo. Então ele vai começar a separar. Se o nosso sono aqui nesse período não é um sono muito bacana, isso também vai ficar prejudicado. Olha só, gente, tá vendo como é importante o sono reparador, né? Esse processo do sono. Então, observar aí quem tá com um monte de pensamentos, tenta deixar os pensamentos lá na sala, em outro cômodo da casa, e a hora que for pro quarto, tentar ir bem tranquilo, bem zen, e falar assim, amanhã eu pego você de volta, né? Para poder trabalhar tudo isso de novo. E aí também, né, gente, os quadros de ansiedade, né? A gente estava falando do cortisol por conta do estresse, mas aqui a gente vai falar da ansiedade. A ansiedade e excesso de preocupações vai impedir que a gente entre naquele sono mais profundo, né, no sono reparador. E aí, também as questões emocionais, né? Quem tá vivendo muitos picos emocionais, com certeza também vai entrar aí nessa faixa aí que a gente precisa observar. Minha dica, buscar orientação profissional, buscar todos esses trabalhos que a gente faz de meditação, de reiki, quem tem condições de fazer uma atividade física para tirar essa adrenalina, né? Então, assim, fazer uma mudança de hábitos mesmo, né? Para poder ter uma vida mais calma. E a pausa, né? Porque é a pausa que vai dar aquela tranquilidade para que a gente possa retomar e fazer as coisas novamente. Aí, a terceira questão é a energia densa. Aí, eu fiz uma pesquisa que o horário das 3 horas da manhã é quando a energia se equilibra. Então, ela tá lá no pontinho máximo de equilíbrio. O que pode acontecer é que quem acorda 3 da manhã sente esse equilíbrio e acorda. O que acontece? Às 7 da noite, que é esse horário que a gente faz a meditação, gente, é o pior horário. É o pior. É a energia mais densa que tem das 7 às 9, 10 da noite. Ela fica estabilizada no pior pico. Por que será, né, gente? Se a gente ligar a televisão esse horário, né, não dá nem para ligar, porque é só escorre sangue, né, na tela. Então, desse horário das 7 às 9, 10 da noite, é o horário mais denso. Depois ele começa a subir para voltar para o equilíbrio. Quando chega 3 da manhã, é quando ele chega no ponto máximo e ele equilibra a energia. Ali, pode ver que muita gente não consegue dormir, aí quando dá 3 horas da manhã, 3, 4 horas, né, entre 3 e 5, começa a relaxar e dorme. E aí, bagunça tudo o horário, né, da pessoa. E a gente não fala, eu não escrevi aqui, não falei, mas tem a questão do ciclo de cada um, né? Porque tem pessoas que são mais noturnas mesmo, né? Que é o ciclo biológico da pessoa, que é uma coisa também que precisa ser observada. Então, para atuar nessa energia densa desse horário aí, das 3 da manhã, minha sugestão, reiki, a meditação, né? Parar para fazer as nossas orações. Tá, Vivi, então, se não foi uma questão fisiológica, se não foi uma questão de sono, se não foi a questão da energia densa, então pode ser uma questão espiritual. Veja, é um caminho, né, gente? A gente não pode já achar que tem ali uma conspiração contra nós, né? Que o mundo... Porque hoje em dia a maioria das pessoas está na postura, na cadeirinha da vítima, né? Nossa, tem um monte de gente me olhando, tem um monte de gente com inveja de mim, com raiva de mim. As pessoas nem lembram que a gente existe às vezes, porque ela tá ali tanto nos problemas dela, que ela nem vai lembrar que a gente existe. Mas aí você coloca na cabeça, né? Ah, porque é uma conspiração contra mim. E
Não é verdade, né, gente? A gente tem um monte de coisa para ser considerada aí. Mas vamos lá. E a espiritualidade? Vamos considerar principalmente quem faz curso de Reiki, aflora imediatamente, né? Essas questões de sinais, de sincronicidade, de sintonia, afina muito. Mas aí, gente, a espiritualidade não precisa ter um horário, principalmente de madrugada, né? Ela pode sim falar com você em sonhos? Pode, mas não é uma regra, ela pode falar com você o dia inteiro, né? No letreiro lá, no sinaleiro durante o dia, num sinalzinho sutil que é feito durante o dia e você não percebe. E para ouvir a espiritualidade, e aí cada um dentro da sua esfera, né? É preparo, gente. A gente precisa abrir os olhos e os ouvidos para ouvir e ver adequadamente. E não criar coisa que não existe, né? Então, assim, eu acho que a questão da espiritualidade, falar com a gente de madrugada, acontece em sonhos premonitórios. Então, a gente precisa só observar se a gente não tá criando umas coisas aí meio fora do normal, né? Porque a gente começa a pensar que tem um monte de fantasma que vai puxar o pé da gente embaixo da cama e assim, né, gente? Vamos lá, que as coisas existem muitos mistérios, muitos, mas a gente também tem muita coisa material aqui e a gente precisa começar a observar essas coisas materiais. Aí uma vez uma pessoa me falou assim, mas você não tem medo? Eu falei, gente, a gente tem que ter medo do que a gente não enxerga, né? Daqui, do que a gente está vivendo. Porque é aqui dentro que a gente precisa trabalhar. A hora que a gente entende, a gente começa a trabalhar de forma muito assertiva, olhando para aquela realidade. Então, eu vi muita gente, né? Porque eu perguntei, muita gente começou a me mandar mensagem no particular. Vivi, eu acordo, o que que acontece? Então você vê que por poucas palavras que a pessoa fala, você já identifica que não é uma questão espiritual, né? Que é uma questão de ansiedade, de estresse, de depressão, né? Ou de essa questão da adrenal, né? Da fadiga adrenal ou alguma outra coisa. Não, às vezes a pessoa fala assim, não, mas antes de dormir eu já tomo um copão d'água para hidratar. Não vai dar certo. Toma uma horinha antes, né? Então, são todos essas questões que eu quis trabalhar e trazer aqui pra gente também não ficar aí, né, com um monte de minhoca, justamente no momento que a gente está da humanidade, que muita gente buscando espiritualidade, mas buscando os falsos profetas também, né? E aí é nessa hora que a gente tem que estar de orelha aí atenta pra gente não encontrar com um vingador aqui, né? Aqui agora, vivo mesmo, né? E sabe uma coisa agora que eu pensei? Tem a questão da luz também. Quando a gente tem a luz branca e a luz amarela, né? A luz amarela é aquela que era usada antigamente, né? Tanto que você ligava a luz amarela no final do dia, para já ir trazendo um pouquinho de acolhimento, para você já ir preparando o seu corpo para dormir. E hoje a gente está todo mundo com luz branca, né? Então, LED, a luz do computador e a luz do celular, que ela é branca, azul também, elas emitem da mesma forma, né? A luz. O que acontece? Essas luzes branca, ela nos desperta em vez de nos fazer dormir, né? Então, quando a gente for deitar, tentar ter no quarto a luz amarelinha. Eu sei que ela gasta um pouquinho mais, mas eu acho que vale a pena, viu? Do que você ter uma luz de LED, uma luz branca no quarto. Porque aí você liga ou, de repente, um pontinho ali por perto, que isso também ajuda, né? Você ligar. Ou também ligar uma luzinha verde, uma luzinha azul. Mas, gente, pouquinho tempo, não precisa ficar lá horrores de horas. Pouquinho antes de dormir, coloca ali uma luzinha verde ou uma luzinha azul. Se tiver em depressão, não é legal colocar azul. Coloca verde para trazer equilíbrio. Você vai ver que já vai trazendo um bem-estar. Coloca a luzinha verde, porque ela vem para trazer saúde, equilíbrio. Você coloca ali um pouquinho antes de dormir, desliga, dorme e a coisa fica mais gostosa, assim, mais relaxante, né? A qualidade do sono traz a qualidade de vida, né? Então a gente, mas
Pode haver os ataques espirituais? Pode, mas antes disso, vamos olhar tudo, né? Não estou desmerecendo nem menosprezando, porque são situações que merecem atenção quando acontecem também, mas eu acho que aí a vida está desestruturada como um todo, né? Então é olhar lá na ponta. Não adianta a gente ficar tomando o remédio para dor de cabeça se a gente não entender onde é a origem dessa dor de cabeça, né? Para poder atuar. E ó, só da gente falar esses pontos, todo mundo já começou a pensar na sua própria vida e no que precisa dar uma melhorada, né? Então a gente fala, nossa, realmente isso não tá bom, aquilo não tá bom. E isso, gente, é um monitoramento para a vida, né? Não é um monitoramento para aqui, para agora só, não, é o tempo todo, é uma gestão que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, né? Do nosso autoconhecimento, e a gente muda, da gente trabalhar, né? Nossas questões que ainda está trabalhando, a gente vai trabalhar sempre, né? Sempre, porque as questões mudam, o autoconhecimento, hoje nós somos uma pessoa. Depois dessa 1 hora que a gente passou junto, com algumas informações e com toda essa riqueza de informação que todo mundo trouxe, a gente já não é mais a mesma pessoa que a gente entrou aqui há 1 hora atrás, né? Então, olha como a coisa vai mudando e por isso o autoconhecimento todo dia, né?